Olá pessoal, meu nome é Elcio e agora a gente vai estudar o usufruto. O usufruto é o direito real sobre coisa alheia mais importante que existe. O usufruto é o direito real sobre coisa alheia mais comum na sociedade brasileira. O usufruto é um direito real sobre coisa alheia, portanto, nós temos dois titulares de direitos reais: o proprietário e o usufrutuário. O proprietário com direitos e deveres e o usufrutuário com direitos e deveres. Os dois principais direitos do usufrutuário, como o próprio nome diz, é usar e gozar, usar e fruir. Resta, portanto, ao proprietário o direito de dispor. O proprietário pleno não tem três direitos: usar, gozar e dispor? Portanto, quando se constitui um usufruto, esses três direitos são fracionados. O usufrutuário passa a ser o titular do direito de usar e fruir, o ius utendi fruendi, e o proprietário o direito de dispor. Então eu vou contar duas historinhas agora, para vocês gravarem essas duas historinhas, que são as duas formas de constituição do usufruto. Veja bem a primeira historinha. Eu tenho um filho chamado Elcinho. Meu nome é Elcio e tenho um filho chamado Elcinho. Elcinho hoje fez 18 anos de idade. E o presente que eu dei para ele de 18 anos foi um apartamento. Um apartamento com ofurô, duplex, cama redonda, espelho no teto, um apartamento. Cheguei pro Elcinho hoje, falei: parabéns, meu filho, te amo, feliz aniversário, presente, apartamento. Ele: papai, te amo demais. Eu falei: só que tem um detalhe. Enquanto papai Elcio doador for, eu vou usar e eu vou gozar desse apartamento. Se eu quiser, eu que vou morar nesse apartamento, e se eu quiser, eu vou alugar esse apartamento e os valores dos aluguéis serão pagos para o Elcio. O Elcinho: hã? Para que você está me dando isso? Falei: você pode dispor. A partir de hoje, com a escritura pública de doação, com o pacto de usufruto, o Elcio doador vai passar a ser usufrutuário e o Elcinho donatário passará a ser proprietário. Portanto, o Elcio usufrutuário tem um direito real sobre coisa alheia. O proprietário é o Elcinho. O Elcio é o usufrutuário. Quais são os dois principais direitos do Elcio? Usar o apartamento, ou seja, morar, e receber os frutos do apartamento, ou seja, receber os aluguéis. O que restou para o Elcinho? O direito de dispor. Portanto, amanhã, com 18 anos e um dia de vida, o Elcinho pode alienar o apartamento? Pode vender? Pode doar? Pode permutar? Pode. Isso me incomoda? Não. Eu tenho um direito real. Um direito que recai sobre uma coisa. Eu vou usar e fruir do apartamento, seja lá quem for o proprietário. E seja lá quem for o proprietário, não poderá me incomodar. Eu tenho um direito real, portanto, componibilidade erga omnes e poder de sequela. Qualquer pessoa do mundo que vier me incomodar no meu direito de usar e gozar, eu posso repelir. Então, a primeira forma de constituição do usufruto é um proprietário que transmite a propriedade e reserva para si o usufruto. Um proprietário que transmite a propriedade e reserva para si o usufruto. Só que tem uma segunda modalidade de constituição do usufruto que eu nunca vi no mundo real. Só no mundo dos concursos, no mundo das provas. O Elcio é proprietário de uma fazenda e eu tenho uma dívida com Carol. A dívida venceu hoje, R$1 milhão. Eu chego para Carol e falo: Carol, eu não tenho R$1 milhão para te pagar, mas eu tenho uma proposta para te fazer. Ela: qual a proposta? E eu vou lhe transferir o usufruto dessa fazenda por 10 meses. Essa fazenda me dá um lucro líquido mensal de R$100 mil. Vai te dar um lucro líquido mensal de R$100 mil no mínimo. Daqui a 10 meses, você considera a dívida quitada e o usufruto se extingue. Ok? Ela: ok. Fazemos uma escritura pública e levamos a registro. Afinal de contas, todo mundo sabe que só existe direito real sobre imóveis mediante registro. Registramos. O que aconteceu na segunda história que eu acabei de contar? Um proprietário transmite o usufruto e reserva para si a propriedade.
Um proprietário transmite o usufruto e reserva para si a propriedade. Conclusão da aula. O usufruto pode ser constituído de duas maneiras. Um proprietário que transfere a propriedade e reserva para si o usufruto, ou um proprietário que transmite o usufruto e continua a ser proprietário. Existem essas duas formas. A primeira é super comum, super presente na sociedade brasileira. A segunda, eu nunca vi acontecer, exceto nas provas. Vou dar as características do usufruto agora, e à medida que eu for dando as características, eu vou aplicar os dois casos concretos que eu inventei. Aos dois casos que eu acabei de inventar. Primeira característica. O usufruto é um direito real, portanto tem oponibilidade erga omnes e poder de sequela. Em outras palavras, o Elcio é o usufrutuário do apartamento, seja lá quem for o proprietário. A Carol é o usufrutuário da fazenda, seja lá quem for o proprietário. Portanto, se o proprietário alienar a propriedade, o superficiário não está nem aí. Para ele, nada muda. Segunda característica é inalienável. O usufruto é inalienável. Permite-se, contudo, a sua cessão. Vou explicar. Ninguém pode vender o usufruto. Ninguém pode doar o usufruto. Nenhum usufrutuário pode alienar o direito real do seu usufruto. Mas imaginem vocês que a Carol odeia fazenda, odeia roça. Ela gosta de shopping center e ar-condicionado. O que ela pode fazer? Ela pode constituir um procurador. Ela pode constituir um mandatário. Para ser usufrutuário? Não, o usufruto é inalienável. O que pode Carol fazer? Constituir um mandatário, e o mandatário, o procurador, vai exercer o usufruto em nome de Carol. Então, a segunda característica, o usufruto é inalienável. Terceira característica, o usufruto é impenhorável. O usufruto é impenhorável. Por quê? Porque tudo que é inalienável é automaticamente impenhorável. Professor, por que o usufruto é inalienável? Por que o usufruto é impenhorável? Porque o usufruto é um direito real personalíssimo. O usufruto é um direito real personalíssimo. Tudo que é personalíssimo, todos os direitos personalíssimos são inalienáveis, são impenhoráveis. Todos os direitos reais personalíssimos são impenhoráveis e incomunicáveis e inalienáveis. Portanto, o usufruto é impenhorável, inalienável e incomunicável. Quarta característica, gera poder de sequela. O usufruto recai sobre uma coisa e persegue a coisa. Portanto, o usufrutuário vai exercer contra todos, oponibilidade erga omnes, os seus direitos de usar e fruir, seja lá quem for, graças à sequela. O substantivo sequela decorre do verbo perseguir. Portanto, o usufruto persegue a coisa, seja lá onde a coisa estiver. Quinta característica, o usufruto pode recair sobre bens móveis e imóveis. Cuidado, os direitos reais sobre coisas alheias que eu já ensinei, enfiteuse, superfície e servidão, enfiteuse, superfície e servidão, só recai sobre bens imóveis. O usufruto não. Pode recair sobre bens móveis e bens imóveis. Pode recair sobre bens móveis e bens imóveis. Sexta característica, o usufruto pode recair sobre bens móveis consumíveis. Pode recair sobre 1 tonelada de feijão. É chamado de quase usufruto, usufruto impróprio. Eu nunca vi no mundo real, mas se caiu a questão na prova, existe usufruto sobre bens consumíveis? A resposta é sim. Chama-se usufruto impróprio ou quase usufruto. Exemplo, um usufruto sobre um contrato de mútuo, um usufruto sobre um contrato de empréstimo de dinheiro, né? É um usufruto impróprio. Nunca vi. Sétima característica. Se recair sobre bens imóveis, é imprescindível o registro. Já falamos várias vezes. Todo direito real imobiliário exige registro.
Portanto, quando eu doei o apartamento para o Elcinho, escritura pública devidamente registrada. E na matrícula imobiliária vai estar escrito: Elcio é usufrutuário. Quando eu constituí o usufruto em favor de Carol, na matrícula imobiliária da fazenda vai estar escrito: Elcio proprietário, Carol usufrutuária. O usufruto sobre imóvel, existe esse registro, o artigo 1391 do Código Civil. Oitava característica, estende sobre os acessórios, ou seja, o acessório segue a sorte do principal. Se uma fazenda terra nua está sob usufruto, o usufrutuário tem usufruto da terra nua e todos os seus acessórios, plantação, construção ali foi feita. Oitava característica, o acessório segue o principal. Se existe usufruto sobre terra nua, o usufrutuário também é titulado usufruto sobre construções e plantações ali erigidas. Nona característica, o usufruto é sempre temporário. Por que é sempre temporário? Porque se o usufrutuário for pessoa natural, praticar esporte, comer alface e tomate, for desestressado, o usufruto vai demorar aí 100, 120 anos. É raro uma pessoa natural viver mais que 120 anos. Portanto, a morte do usufrutuário extingue o usufruto. Vou repetir 3 vezes. A morte do usufrutuário extingue o usufruto. A morte do usufrutuário extingue o usufruto. A morte do usufrutuário extingue o usufruto. Por quê, professor? Porque eu já disse várias vezes que o usufruto é um direito real personalíssimo. O titular de um direito real personalíssimo, quando ele morre, o direito real dele se extingue. Portanto, o usufruto é temporário. Se for usufrutuário pessoa natural, vai durar até, no máximo, o tempo da sua morte. Né? É claro que pode ser constituído um usufruto por 5 anos, 10 anos, 15 anos. Mas, no máximo, o prazo da vida do usufrutuário. Professor, e se o usufrutuário for pessoa jurídica? O artigo 1410 estabelece 30 anos. Portanto, se for constituído um usufruto em favor de pessoa jurídica, não pode ser constituído por prazo superior a 30 anos. Professor, pode ser renovado? Não, é no máximo 30 anos. O que pode ser feito é uma nova escritura pública, um novo usufruto, né? Mas o usufruto em favor de pessoa jurídica, no máximo 30 anos. 10ª característica, é permitido co-usufruto. Co-usufruto, também chamado usufruto simultâneo, também chamado usufruto concomitante. Cada usufrutuário vai ser usufrutuário de uma fração ideal. Cada usufrutuário vai ser usufrutuário de uma fração ideal. O condomínio está para a propriedade, assim como o co-usufruto está para o usufruto. Portanto, cada co-usufrutuário vai usar e gozar de uma fração ideal. E a morte de cada co-usufrutuário vai extinguir aquela fração ideal. Então imagine a seguinte situação. Eu sou casado com uma mulher e dou para o nosso filho, para o Elcinho, um apartamento. E gravo com o usufruto em favor do Elcio e da minha mulher aquele apartamento. Teremos 2 co-usufrutuários, eu e minha mulher, com fração ideal 0,5, 0,5. Quando eu morrer e meu cônjuge supérstite continuar vivo, o meu filho vai ficar 50% feliz. Porque tudo que um proprietário quer é que o usufrutuário morra. Portanto, a morte de um dos co-usufrutuários vai gerar a extinção só da fração ideal daquele usufrutuário que morreu, vírgula, salvo o direito de acrescer. Vamos entender o que é o direito de acrescer. Imagina que eu sou proprietário de uma loja. Eu dou para o meu filho essa loja, e essa loja está alugada. O Pedro é o locatário da loja. E essa loja tem 2 usufrutuários, eu e minha mulher, com 0,5, 0,5 de fração ideal. O que Pedro faz? Paga R$500 para Elcio e R$500 para minha mulher. A loja está alugada por R$1.000, ele paga R$500 para mim e R$500 para minha mulher, que é outra co-usufrutuária de 0,5. Se eu morrer,
que acontece? Pedro, locatário, passa a pagar R$ 500 para o Elcinho e R$ 500 ele continua a pagar para minha mulher. Por quê? Porque a morte do cônjuge usufrutuário extingue somente a sua fração ideal, vírgula, salvo o direito de acrescer. O direito de acrescer ele tem que ser expresso, ele tem que estar registrado. Tem que estar na matrícula imobiliária daquela loja que tem 2 cônjuges usufrutuários, eu e minha mulher, com o direito de acrescer. De forma que, se um dos cônjuges usufrutuários morrer, o outro cônjuge usufrutuário vai acrescer a sua parte, a parte do cônjuge falecido. Então, se eu morrer, o locatário Pedro, se tiver a cláusula do direito de acrescer, passa a pagar R$ 1.000 para o cônjuge sobrevivente, para o cônjuge usufrutuário superstite. Por que chama de direito de acrescer? Porque vai somar a fração ideal daquele que morreu com a fração ideal do sobrevivente. E somente com a morte de todos os cônjuges usufrutuários que o proprietário vai ficar 100% feliz. Porque aí sim ele vai poder usar e gozar em plenitude daquele imóvel, gerando, portanto, a extinção do usufruto. Repetindo a aula, é permitido o co-usufruto, ou seja, é permitido existirem vários usufrutuários ao mesmo tempo do mesmo bem. Quando isso ocorrer, cada co-usufrutuário vai ser usufrutuário de uma fração ideal, podendo usar e gozar daquela fração ideal. E a morte de cada co-usufrutuário gera a extinção da fração ideal que lhe corresponda, exceto se houver uma cláusula expressa chamada direito de acrescer. Quando, então, a morte de um dos co-usufrutuários vai favorecer aos demais co-usufrutuários, vai somar, vai acrescer a morte, a fração ideal do usufrutuário que morreu, a fração ideal dos co-usufrutuários sobreviventes. 11ª característica, muito importante, é proibido o usufruto sucessivo. É proibido o usufruto sucessivo. É proibido o usufruto sucessivo. Claro que é proibido. Se o usufruto é um direito real personalíssimo, a morte do usufrutuário gera sua extinção. Portanto, não pode ter assim, usufruto do Elcio. Quando o Elcio morrer, automaticamente usufruto da Carol. Quando Carol morrer, automaticamente usufruto do Bernardo. Quando o Bernardo morrer, automaticamente usufruto do João. Senão, o usufruto deixaria de ser temporário. Deixaria de ser personalíssimo. Portanto, é proibido o usufruto sucessivo. É permitido somente, repito, o usufruto concomitante, usufruto simultâneo ou co-usufruto. Daí eu escolhi 11 características do usufruto. Professor, você disse no início da aula, e eu vou repetir agora, que o proprietário pode alienar um bem sobre o usufruto, não pode? Pode. O adquirente sabe que está adquirindo um usufruto, adquirindo um imóvel, ou adquirindo um móvel, adquirindo um bem sobre o qual recai o usufruto. Portanto, o adquirente sabe que não vai poder usar e gozar enquanto o usufrutuário vivo for. Beleza. Professor, você pode, ao doar o apartamento para o seu filho Elcinho, gravar o bem com usufruto e gravar o bem com a cláusula de inalienabilidade vitalícia? Sim. Isso chama-se usufruto deducto. Usufruto deducto. D-E-D-U-C-T-O. Deducto. O que é usufruto deducto? É um usufruto que ocorre da seguinte forma: transmissão de propriedade de ascendente para descendente, com reserva de usufruto em favor do ascendente doador e cláusula de inalienabilidade enquanto vivo doador for. Então, observem. Doei o apartamento para o Elcinho, meu filho. Falei assim, enquanto vivo papai for, papai é usufrutuário. Enquanto vivo papai for, o Elcinho, proprietário donatário, não pode alienar o apartamento.
O somatório de doação de ascendente para descendente, com reserva de usufruto e cláusula de inalienabilidade vitalícia, chama-se doutrinariamente de usufruto deducto. Chama-se doutrinariamente de usufruto deducto. Muito bem. Vamos agora estudar os direitos do usufrutuário. Os leigos pensam que o usufrutuário tem o direito só de usar e gozar, usar e fruir. Não. O usufrutuário tem outros direitos previstos no artigo 1394 até 1398. O usufrutuário pode usar, pode receber os frutos, tem a posse direta do bem, pode alugar a coisa e perceber os frutos, chamado aluguel, pode administrar a coisa, pode receber os juros do título de crédito, afinal de contas, juros são frutos civis, pode receber as crias da vaca, bezerro é fruto da vaca, enfim, a usufrutuária Carol daquela fazenda do início da aula, ela pode usar, administrar, receber os bezerros das vacas que parirem, de forma que daqui a 10 meses, quando se extinguir o usufruto, Carol fazendeira, usufrutuária, você vai me devolver a posse direta da fazenda com as mesmas características do dia da constituição do usufruto. Se nasceu mais bezerro que morreu vaca, Carol, você fica feliz. Se morreu mais vaca que nasceu bezerro, você vai ter que reconstituir a fazenda, de forma que você me devolva daqui a 10 meses, da mesma maneira que a fazenda foi constituída hoje, no momento da constituição do usufruto. Então, os direitos do usufrutuário são posse, uso, administração, percepção dos frutos naturais, civis e industriais da coisa dada em usufruto. Quais são os deveres do usufrutuário? Vamos imaginar a história da Carol, aquela usufrutuária daquela fazenda de quem eu sou devedor. Ela tem que inventariar a fazenda. Por quê? Daqui a 10 meses, você tem que me devolver a fazenda tal qual recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal, né? Você tem que pagar as despesas, pagar o ITR, pagar as despesas de conservação, pagar a vacina do gado. Porque quem ofere o bônus, Carol, arca com o ônus. Portanto, o usufrutuário tem que manter a coisa. Porque fim do usufruto tem que devolver da mesma maneira que encontrou, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal. Tem que pagar o ITR da fazenda, se for imóvel urbano tem que pagar o IPTU. A obrigação de pagar os tributos é do usufrutuário. Se o proprietário for constrangido pela fazenda pública a pagar os tributos, ele tem que pagar, porque tem solidariedade tributária, mas ele pode ajuizar uma ação de regresso contra o usufrutuário. O usufrutuário tem que fazer um seguro do bem dado em usufruto, tem que segurar. Afinal de contas, Carol, daqui a 10 meses, você tem que me devolver a fazenda tal qual recebeu. Portanto, tem que fazer um seguro. Se acontecer algum sinistro, a seguradora vai se responsabilizar pela recomposição do bem deteriorado. Como é que se extingue o usufruto? O artigo 1410 tem 8 formas de extinção do usufruto. Primeiro, eu já disse, pela morte do usufrutuário, né? Falei 3 vezes, repito agora pela 5ª vez, né? O usufruto é um direito personalíssimo. A morte do usufrutuário gera extinção do usufruto. A morte do proprietário gera extinção do usufruto? Não, não gera. Poder de sequela. Só gera extinção do usufruto se o usufrutuário for herdeiro do proprietário. Se o proprietário morrer e o usufrutuário herdar a propriedade, o usufruto se extingue, porque afinal de contas, eu estou tratando de um direito real sobre coisa alheia. Isso está previsto no inciso 6, consolidação. O que é consolidação? É a extinção do direito real sobre coisa alheia quando o titular do direito real sobre coisa alheia adquire a propriedade ou vice-versa, né? Funde-se em uma só pessoa os 2 titulares. Portanto, extingue o direito real sobre coisa alheia. Então, a primeira forma de extinguir o usufruto pela morte do usufrutuário ou se ele abrir mão, se ele renunciar. Segunda forma de extinção do usufruto,
pelo termo da sua adoração. No exemplo que eu dei o usufruto da fazenda para Carol por 10 meses. Passaram-se 10 meses, termo de sua adoração. Termo é um evento futuro e certo. Portanto, o usufruto pode ser por um tempo pré-determinado, inciso 2. Inciso 3, se for em favor de pessoa jurídica, máximo 30 anos. Não pode renovar, é máximo 30 anos. O que pode ser feito é um novo usufruto. Mas se o usufrutuário for pessoa jurídica, máximo 30 anos. Quarto, pela cessação do motivo. Eu constituo o usufruto por altruísmo meu. Eu tenho um amigo que está pobre, tem uma situação financeira difícil, eu falo, olha, usufruto para você, por altruísmo, por ato de bondade meu. Esse meu amigo que passa a ser usufrutuário ganha na Mega Sena sozinho. Ou seja, a pobreza deixa de existir. Portanto, cessa o motivo. É claro que na escritura pública tem que estar escrito: eu estou constituindo esse usufruto em favor de fulano de tal que atualmente é pobre, por ato de bondade meu. Esse meu amigo que era pobre fica mais rico que eu, cessou o motivo, inciso 4 do meu 210. Inciso 5, destruição da coisa. Dei usufruto uma fazenda, uma casa. A casa desmoronou, a casa foi destruída, cessa o usufruto. Se a propriedade da casa deixa de existir, o usufruto é acessório, o acessório segue o principal. Inciso 6, já expliquei. Se o usufrutuário adquirir a propriedade ou o proprietário adquirir o usufruto, ocorre consolidação. Então, a sexta forma, inciso 6, de extinguir o usufruto é a consolidação. Inciso 7, por culpa do usufrutuário. O usufrutuário não tem obrigação de manter a coisa, ele não manteve a coisa, ele não conservou a coisa, gera a extinção do usufruto. Por quê? Porque o usufrutuário cometeu um ato ilícito, por culpa do usufrutuário. 7, pelo não uso. Se o usufrutuário não usar, se ele não usa é porque ele não tem interesse. Se ele não usando, ele perde o usufruto. Tá bom, amigos? Fizemos aqui uma aula de usufruto. Como eu disse no início, é o direito real sobre coisa alheia mais comum no Brasil. Estudem muito o usufruto que vale a pena. Um grande abraço.